Eu li uma matéria que eu achei muito interessante e sobre a qual eu quero então compartilhar um vídeo com vocês. Um rabino chamado Kfar Tapuach afirmou em uma recente palestra que governos malignos e outras entidades poderosas são pré-requisitos para a redenção final. Ele cita Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 10, os versículos 8 a 10. Eu vou ler para vocês, vou explicar aquilo que ele diz e depois vou fazer uma interpretação para os finais dos tempos. Ele diz assim: eu lhes assobiarei, quer dizer, Deus está falando, né? Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão, porque eu vos farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, tirá-los-ei da terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Bom, o livro de Zacarias está falando primeiro do espalhamento que haveria, né, do povo de Israel por todas as nações. Mas aí Deus diz que iria assobiar, né, e com este assobio, então, o povo se reuniria novamente na terra. Segundo o rabino, né, Kfar Tapuach, este assobio ele está associado a um pássaro que foi mencionado na lei oral do Talmud. O Talmud, lá no Tractate Kali, página 63, fala que existe um pássaro impuro chamado Raham, que tem também um outro nome chamado de Shirakarak, que significa apito, né? Então, ele usa desta interpretação do Talmud para dizer que o chamado de Deus, né, para a reunião do povo de Israel, obviamente na sua terra, seria precedido primeiro por algo ruim, né? Usa a figura desse pássaro impuro, né, que não está dentro daqueles pássaros que podem ser comidos e, portanto, impuros do ponto de vista cerimonial e também para serem ingeridos como alimento. Esse pássaro tinha um assobio, e então Deus usa dessa figura para dizer: olha, a minha reunião que vai trazer o povo de volta, o que vai fazer com que haja, né, a restauração, é primeiro algo ruim precisa acontecer, não é? Ou seja, e aí ele interpreta dizendo que precisaria haver primeiro governos muito malignos em todo o mundo, e isso antecederia a vinda do Messias. Eu achei muito interessante, gente, porque isso está totalmente em acordo com aquilo que a Bíblia diz, tá? Primeiro, quando você lê o livro dos Juízes, você entende que muitas vezes Deus, quando ele quer evocar no coração do seu povo o clamor para que ele intervenha, primeiro ele deixa que os judeus, né, os povos que estavam espalhados nas tribos, passassem por lutas, por tribulações, inimigos se levantassem contra eles para eles clamarem a Deus. Aliás, existe um ciclo no livro de Juízes, quero até te incentivar a ler, que você vai perceber o seguinte: começava com o povo pecando na terra. O povo se desviava de Deus, da vontade de Deus, pecava. Aí Deus tirava a mão, a bênção da proteção saía, vinham os inimigos e começavam a oprimir, e saqueavam, e levavam a colheita, e faziam mal para as mulheres, ou seja, oprimiam o povo de Israel. Por anos e por anos. Aí, de repente, o povo clamava a Deus, pedia misericórdia, pedia perdão, clamava a Deus, Deus suscitava, levantava um juiz, esse juiz vinha, vencia a batalha contra os inimigos, havia paz na terra. Quando a paz reinava, o povo devagarzinho, gradativamente,
começava a se afastar de Deus e, de novo, flertar com o pecado, e o pecado fazia com que Deus tirasse a mão da proteção, e aí os inimigos vinham e começavam a oprimir, e esse é o ciclo. Aí o povo clamava de novo, e quando clamava e se arrependia, Deus levantava um juiz, e aí vinha e havia paz no mundo. Então, numa certa maneira, dá para entender, porque o que vai preceder, de fato, o reinado de Cristo na terra é o governo do anticristo, não é? E o povo de Israel, que num primeiro momento vai acreditar no falso Messias, quando eles forem perseguidos e oprimidos, eles vão clamar a Deus, vão clamar aos céus, e aí Jesus vai aparecer dos céus e vai vencer a batalha do Armagedon e vai estabelecer o reino milenar sobre a terra. Além disso, nós vemos no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os crentes estão querendo saber quando é que ia ser a vinda de Jesus. Alguns acreditavam que já tinha vindo. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses, tem a ver com o tema da volta de Cristo. No capítulo 2 da segunda carta de Tessalonicenses, eu vou ler os versículos 3 a 12 para vocês e vou explicar. O texto diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isso está falando da vinda de Jesus, tá? Sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, algo ruim. A apostasia significa afastamento, abandono, esfriamento, divórcio. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então vejam bem, Paulo está dizendo, antes do arrebatamento vai ter que haver uma apostasia, um esfriamento, um abandono, né, da fé das pessoas, vão se afastar de Deus, como Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Isto é apostasia, e nós estamos vivendo num tempo de apostasia, claro, irmãos. Por quê? Porque os homens estão rompendo, né? Estão rompendo com os princípios de Deus, com a palavra de Deus. O chamado politicamente correto, eu não vou aqui mencionar detalhes, mas você, que é um bom entendedor, vai saber do que eu estou falando. Tudo que é politicamente correto hoje é contra a Bíblia. Hoje você pregar a Bíblia é ser politicamente incorreto. É ser visto como fascista, é ser visto como uma pessoa que não ama, que não compreende. Então a igreja está cada vez mais acuada, cada vez mais sem o lugar de fala, não podendo apontar os pecados para não ser vista, né, como uma entidade maligna que não respeita o direito das pessoas, mas saiba que hoje cada vez mais o mundo odeia a Bíblia e quer erradicar, quer destruir tudo que existe de Deus na sociedade que nós vivemos. E isso é muito claro, gente, na mídia, na televisão, nos jornais, nas mídias sociais, artistas se levantando contra, levantando bandeiras e os crentes cada vez mais acuados. Este é o espírito da apostasia do mundo. Mas além disso, ele diz, e seja revelado o homem da iniquidade. Tá? Aqui não está falando do espírito da iniquidade e nem o espírito do anticristo. Aqui está falando do homem da iniquidade. Ele vai ser revelado, ele vai se levantar, né? Vai ser visto politicamente como um grande líder, e ele será aquele que vai impetrar o governo mundial, que vai trazer soluções aí aparentes para o mundo. Ou seja, isso que o Rabino disse, governos ruins precederão a vinda do Messias. E aí então virá o arrebatamento. Mas o Paulo está dizendo que não virá o arrebatamento antes que seja, antes que venha a apostasia, que está super difundida, e depois seja revelado, né, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, num primeiro momento, esta oposição é ideológica, é filosófica, é espiritual, é o que nós estamos vivendo, irmãos.
Cada vez mais você percebe a sociedade afrontando, né? As propagandas na televisão cada vez mais explícitas contra Deus, contra a fé cristã, contra a fé e o conservadorismo. Cada vez mais esta visão progressista que visa quebrar os paradigmas, que promove o aborto, a imoralidade, tudo isso faz parte desse sistema apóstata que nós estamos vivendo. Então, além disso, além da ideologia satânica, né, apóstata que nós estamos vivendo nos nossos dias, muito em breve nós teremos a aparição deste líder mundial que será para muitos a solução, que será para muitos o salvador da pátria, que é o anticristo, que é o falso Messias. Mas o apóstolo Paulo ele deixa claro que esse camarada, quando ele estiver governando, vai chegar uma hora que ele vai entrar dentro do templo, que vai ser reconstruído em Jerusalém, no Santos dos Santos, e vai dizer, olha, eu sou Deus, a partir de agora vocês têm que me adorar, a partir de agora quem não adorar vai ser morto, quem não aceitar a marca da besta vai ser morto, e é assim, a partir de agora é assim que será. Então, ele vai entrar no santuário, como diz Paulo aqui, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Paulo já tinha falado sobre isso quando ele esteve com os Tessalonicenses. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. É a igreja de Jesus e o Espírito Santo na igreja. Aí ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, o apóstolo Paulo ele deixa claro que exatamente aquilo que o Rabino falou vai acontecer. Antes de vir o governo justo do Messias, virá governos, tanto nas nações, muito maus, corruptos, contra Deus, espiritualmente adversários de Deus. Por quê? Porque eles representam o sistema apóstata do anticristo, que vem antes dele. Antes dele aparecer o sistema apóstata, a ideologia hegemônica contra Deus, né, chamada de progressista, que quer quebrar os paradigmas da sociedade, vai cada vez mais se multiplicar. Então, aí ele se apresenta, o arrebatamento acontece, aí ele se manifesta, começa a governar, a ponto de entrar no Santos dos Santos, dizendo que é o próprio Deus, e muitos crerão. E o texto diz, porque não creram na verdade, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Mas nós sabemos a história, no final dos 7 anos da grande tribulação, Jesus aparece nos céus e vence a peleja e salva o povo de Israel. Agora, quando eles forem perseguidos durante a segunda metade da tribulação, eles vão clamar dos céus. E o próprio Zacarias diz que eles verão um sinal nos céus com mãos traspassadas, perfuradas, e eles perguntarão, o que é isso? Que sinal são esses nas tuas mãos? E o Senhor do céu vai dizer, estas são as mãos com que fui ferido na casa dos meus amigos. E aí eles entenderão que Jesus, Yeshua, é o Messias, e eles clamarão pelo Messias que virá na terra para estabelecer o seu governo de justiça no milênio. Então, a palavra aqui do Rabino, ainda que talvez ele não tenha um entendimento total, ele entendeu o modus operandi, a maneira como Deus vai agir
para que isso aconteça. Então, queridos, você e eu estamos vivendo neste tempo. Nós somos players, nós somos atores, nós somos, na verdade, atores da vida real, né? Nós somos pessoas que vivem neste tempo onde todas as coisas estão acontecendo. Estamos aqui resistindo ao governo do anticristo, porque enquanto a igreja estiver na terra, ela tem um chamado e autoridade para resistir o seu avanço. Se tem alguém que pode impedir o avanço do anticristo por um tempo, este é a igreja. E a igreja está fazendo o seu papel. Enquanto houver alguém para ser salvo na terra, a igreja estará fazendo o seu papel. Não é maravilhoso isso? Glória a Deus. Senhor, nós oramos para que o povo de Israel tenha dos seus olhos caído as escamas e que eles compreendam, Senhor, que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias, e o invoquem, Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Sabemos que muitos crerão e serão arrebatados, outros, porém, só crerão durante a grande tribulação, mas a tua promessa é que Israel se converterá. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, curta lá, compartilhe. Se não se inscreveu no meu canal, eu tenho a honra de te convidar, e se você me der essa alegria, vou ficar muito feliz. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Deus te abençoe. Um beijo grande no coração de todo esse povo maravilhoso que me segue. Amo vocês.